Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 42 do 8º ano. E o assunto dessa aula é Unificação da Alemanha. Para a compreensão desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: relacionar as invasões napoleônicas com o desenvolvimento do nacionalismo da Alemanha, explicar o que foi o Zollverein, apontar Otto von Bismarck como grande líder da unificação alemã e reconhecer a importância da Guerra Franco-Prussiana no processo de unificação da Alemanha. Antes de mais nada, já sabe, separe seus materiais para a aula de hoje. Pegue aquele seu livro didático que você recebeu no início do ano letivo, busque no índice do livro onde está, qual a página que está o assunto da unificação da Itália. Aliás, unificação da Alemanha, é que elas estão juntinhas. Aí, você já busca essa página, já deixa separadinho o seu caderno de história para as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos dar continuidade a esta aula. Assim como em outras regiões lá da Europa, as invasões de Napoleão despertaram o nacionalismo na Alemanha. Esse despertar da questão do reconhecimento da sua nação, de uma língua, de um povo que faz parte de uma mesma cultura. Porém, a situação da Alemanha era diferenciada. Por quê? Pois tinham muitos alemães vivendo em outras regiões e convivendo com outros povos em toda a Europa Central. Então, eles estavam muito dispersos. E essa questão do nacionalismo é importante, essa união. Vocês irão perceber muito isso quando estudarmos no ano que vem acerca do nazismo, lá do Hitler. Ele despertou esse sentimento nacionalista, valorizar o meu país acima da minha própria vida. Então isso é muito forte, é um nacionalismo, na verdade, exacerbado, exagerado, tá? Muito bem. Confederação Germânica, coloquei um mapinha para vocês compreenderem melhor. Desde o Congresso de Viena, em 1815, que acontece no pós-era napoleônica, a Alemanha estava dividida em estados, reunidos na chamada Confederação Germânica. Essa associação era liderada pelo Império Austríaco e também pela Prússia. A Prússia era industrializada e estava em busca de novos mercados consumidores para os seus produtos. Então, pensando nessa questão de busca de mercado consumidor, aumentar o número de pessoas a comprar suas mercadorias, em 1834 a Prússia cria o Zollverein, o qual era um acordo comercial que tirava as barreiras alfandegárias entre os estados alemães, mas excluía a Áustria. O que isso quer dizer? Primeiramente, barreiras alfandegárias são aquelas barreiras que vão cobrar impostos para entrada e saída de produtos. Excluindo essas barreiras alfandegárias, o escoamento, a troca de produtos, ela é mais fácil, o produto entra mais barato porque não tem essa taxa de imposto. Excluir a Áustria, por quê? Já seria um inimigo nesse processo aí de unificação. Lembrem-se, aqui na Confederação Germânica, o Império Austríaco dominava uma parte dela e a Prússia outra parte. Então, o Zollverein funcionava na questão da Prússia. Esse acordo impulsionou, sim, o desenvolvimento industrial e também comercial dos estados alemães. E ainda ampliou a comunicação entre eles. Até então era muito independente e autônomo, cada um por si, Deus por todos. A partir do momento do Zollverein, essa troca de mercadorias, troca de experiências, aumenta a comunicação entre eles, essas relações, tanto comerciais quanto agora mais no tete a tete ali mesmo. Muito bem.
durante as revoluções de 1848, que já falamos nas últimas aulas, inclusive relembre a questão da Primavera dos Povos, já havia ocorrido na Prússia um movimento pela unificação da Alemanha e também pelo liberalismo, que reuniu burgueses, pequenos burgueses e operários, e obteve várias conquistas democráticas, como a questão do sufrágio universal, ou seja, o voto para todos. Porém, a reação da nobreza conservadora, aquela que queria a monarquia absolutista, pôs fim à revolução e revogou as conquistas liberais obtidas. Depois disso, a grande burguesia prussiana, temendo a mobilização do povo, aliou-se à nobreza para conduzir a unificação sem a participação popular, sem a participação do povo. Como vai acontecer? Então, no ano de 1862, por escolha do rei Guilherme I, que era rei da Prússia, Otto von Bismarck, esse senhor que está ali na imagem, assumiu o cargo de chanceler, o equivalente a um primeiro-ministro. Ou seja, ele era responsável de fato pelo poder executivo, era ele quem mandava de fato na região. Bismarck, ele havia sido um dos principais líderes da restauração conservadora em 1848 e agora torna-se o principal personagem, a principal figura líder na mais importante o processo de unificação da Alemanha. Bismarck tinha o objetivo de despertar o sentimento nacional nos alemães e para isso escolheu a guerra, equipando e modernizando o exército da Prússia. Num primeiro momento, ele aliou-se aos austríacos e declarou guerra à Dinamarca, que dominava a região ao norte. Mas, após, Bismarck declarou guerra à Áustria, avançando sobre o seu território. Como saiu vitorioso, ele conseguiu reunir todos os estados do norte na chamada Confederação Germânica do Norte, comandada então pela Prússia. Assim, a unificação estava mais próxima de se tornar realidade, de sair do papel e assim surgir o Estado da Alemanha. Mas ainda faltavam os estados do sul. Como que ele conseguiria reunir ainda os estados do sul? Que era, de certa forma, diferenciado. Então, depois de uma série de provocações e atos hostis, Bismarck conseguiu o que planejava. Napoleão III da França declara guerra à Prússia em 1870. Era a chamada Guerra Franco-Prussiana. Os franceses, eles foram derrotados e perderam a cobiçada região da Alsácia-Lorena, rica em carvão para os alemães. Aí vai ser o ó do Borogodó. Lembrem-se, essa informação vai aparecer para nós lá na questão da Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, pouquinho anterior à Primeira Guerra, entendendo esse contexto. Contexto de Revolução Industrial. Revolução Industrial, a questão do uso do ferro como matéria-prima, o uso do carvão como fonte de energia. Alsácia e Lorena era rica nos dois, ferro e carvão. Era uma região extremamente rica, importante para a França, tá? Que estava também nesse processo de industrialização. Por meio da guerra, 1870, eles perdem esse território para a Alemanha, que tinha uma região sua que estava num processo industrializado. Mas agora, com essa região rica em matéria-prima e fonte de energia, o processo só vai aumentar. Isso será um perigo. Mais tarde, na Primeira Guerra Mundial, elas vão disputar territórios, conquistas, e aí vai surgir aquele sentimento de revanchismo por parte da França. No mês de janeiro de 1871,
Guilherme I foi coroado como imperador da Alemanha. Já o Otto von Bismarck se tornou o grande chefe militar do país, responsável por cuidar de todas as fronteiras, por declarar guerra ou período de paz ao seu país. Apesar do protagonismo de Bismarck, a unificação alemã ela não foi uma obra somente dele, não foi uma obra individual. Ela resultou, sim, do desenvolvimento industrial da Prússia, da integração econômica de grande parte do território alemão e também da expansão de uma cultura nacional, de valorização do seu território, mas também uma cultura belicista, de guerra mesmo. Cultura bélica é cultura de guerra. E isso vai tornar-se mais evidente lá para frente quando estudarmos a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula, estudaremos sobre a expansão da industrialização da Europa. Como isso foi aos poucos tomando conta de mais países. E aos poucos, como a estrutura política, social e econômica ela vai mudando com essa expansão industrial. Neste momento, sugiro que vocês peguem a atividade referente a esta aula e já façam. Por quê? Aproveite que está tudo ainda na sua cabeça, está mais fresquinho. Se necessário for, leia o texto que trata sobre a unificação alemã que tem no seu livro didático, ou então reveja esse vídeo, leia os slides referentes a essa aula, para então realizar essa atividade, mas não deixe de fazer ela. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!